Neste modo, nós vamos estar verificando sobre estatística aplicada na educação. Meu nome é Simone Márcia Digmar Rodrigues, sou formada em bacharel em economia, graduação em didática no ensino superior. Hoje eu trabalho na área de cosméticos, sou empreendedora na área de cosméticos e também ministro aulas de gestão, de economia. Nós vamos estar falando sobre a estatística na educação. Vocês devem estar questionando, o que é isso? Estatística na educação. Para que serve a estatística? A estatística, ela serve tanto na educação quanto no dia a dia, porque a gente tem a visão da estatística somente nos dados do IBGE. Eu vou lá e vou pesquisar os dados do IBGE. Para isso que serve? Não. A estatística, ela reflete na importância do desenvolvimento da educação, dos seus desejos, do seu comprometimento. Então, existem várias definições de estatística. O que é a estatística? É a pesquisa de dados. Você sabe quantas pessoas existem na sua casa? Sim, na sua casa você sabe quantos existem. E em toda a sua família, você sabe? Você sabe que tem tio, tia, cunhado. Quando a família é pequena, sim. Mas quando passa para quarta, quinta geração que você perde um pouco o contato, você ainda consegue saber quantos tem na sua família? E na sua rua? E no seu bairro? Na sua cidade? No seu estado? No Brasil, você consegue saber? Então, afinal, é para isso que serve a estatística. Um dos pontos que a gente vai entender para que ela vai servir na educação. Você vai estar falando, nossa, mas por que eu quero saber quantas pessoas existem na minha rua? Para que eu quero saber estatística na pedagogia? Para que eu quero saber estatística na escola? Nós vamos entender para que serve a estatística. A estatística é um método que nasceu nos negócios do Estado, mas hoje a sua influência pode ser encontrada nas diversas atividades. Na agricultura, na biologia, no comércio, na química, na comunicação, na economia. Em todas as áreas existe a estatística. A estatística, ela se interessa pelos métodos científicos para quê? Para a coleta, para a organização, para o resumo, para a apresentação, para a análise de dados. E para tomar decisões em tais análises. Vamos lá? A estatística é uma parte da matemática. Por que ela é uma parte da matemática? Porque eu trabalho com números, com coletas, eu somo, eu diminuo, eu multiplico, eu divido. Então, a estatística, quando eu coleto dados, ela serve para isso. Estatística descritiva, parte da estatística que apenas coleta, descreve, organiza e apresenta os dados. Estatística descritiva, eu coleto os dados. Indutiva ou inferência, a estatística indutiva ou inferência. Analisa os dados e se chega às conclusões. Então, a descritiva, eu coleto dados. A indutiva, eu chego à conclusão da coleta desses dados. De um lado, a estatística basicamente coleta, organiza, descreve os dados. E de outro, ela analisa e interpreta esses dados. Vamos lá. Coleta de dados. Temos que definir o que será estudado. O que eu vou coletar de dados? A forma da coleta. As atividades que eu vou estar envolvendo. Vai ter custo? Vai ter
eu vou gastar com material, eu vou gastar com combustível, eu vou gastar com vale transporte para me deslocar. Então, tudo isso faz parte da coleta de dados. Agora vamos lá, crítica dos dados. A procura das falhas e imperfeições. Os dados devem ser cuidadosamente criticados, a fim de não incorrermos em erros grosseiros que possam influenciar no resultado. Então, eu tenho que ver cuidadosamente os dados que eu estou pegando. Vai servir? Não é dados aleatórios que não tem sentido? Então, tudo isso eu tenho que me programar para poder ter os resultados coerentes. Voltando, apuração dos dados. Depois que eu verifiquei, eu critiquei os dados, eu cheguei a um acordo que era necessário, agora isso vai ser processado. Vai ser a classificação. Qual que é o objetivo da operação? Qual que é o objetivo da coleta? Qual que é o objetivo do resultado? Aí nós vamos na exposição. Como que eu vou apresentar esses dados? Os dados devem ser apresentados através de forma, tabelas ou gráficos. Por quê? Porque é mais fácil eu entender, é mais fácil eu ter como eu posso dizer, uma coerência. É mais fácil eu conseguir fazer com que os dados sejam estudados. Então, eu vou apresentar ele numa tabela ou num gráfico. Análise dos resultados. Todas as fases anteriores se limitaram à descrição. Análise dos resultados. Por uma base, a indução ou inferência, com o intuito de tirarmos conclusões e fazermos previsões. Aí vocês devem estar falando, nossa, não estou entendendo nada. Calma que lá mais para frente vocês já vão entender o que são esses dados, o que é essa coleta de dados, o que é análise dos resultados. E para que está usando na sala de aula isso, na minha escola? Calma aí. Resultado claro que a estatística é uma valiosa ferramenta na tentativa humana de interpretação da realidade, privilegiadamente útil para o exame de fenômenos de massa. Teria a estatística utilização na educação? Vocês devem estar falando não. E eu falo para vocês, sim. A estatística, como outra qualquer ciência, aplica-se à educação porque nós lidamos com grandes quantidades. Vocês não têm grande quantidade de aluno no primeiro ano, no segundo ano. Qual que é a idade dos alunos do primeiro ano? Qual que é a idade dos alunos do segundo ano? Agora vocês estão começando a entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, através disso que nós temos uma formulação da coleta de dados. Vamos para um exemplo. Vamos supor que você trabalha na educação e você está desconfiado de que alguns alunos estejam chegando muito atrasado para o início das aulas. Estar desconfiado é muito importante, mas não é o resultado da decisão. Eu estou desconfiando, então eu vou fazer uma pesquisa. Por isso da estatística. Por exemplo, coletar dados sobre o comportamento de toda a escola, com um simples questionário, perguntando aos alunos sobre quantas vezes eles chegaram atrasados no último mês. Você vai fazer um questionário. Ah, você chegou atrasado, João? Pedro, você chegou atrasado? Quantos chegaram atrasados? De 0 a 2, 1 chegou atrasado. De 3 a 5, tantos chegaram atrasados, mais de 6 chegaram atrasados. Observe que a partir desses dados, você pode analisar se essa desconfiança condiz com a realidade e que medidas, se caso for necessário, deve ser tomada. Então, por isso da estatística na escola. Esse é um pequeno exemplo que eu estou usando. Tá ali. Os alunos chegam atrasados. Quantos alunos, você pode mudar, quantos alunos têm dificuldade em matemática, você mesmo pode analisar.
Quantos alunos têm dificuldade em português? Aí você coloca 7 anos, 8, de 7 a 9. Quantos alunos de 7 a 9 têm dificuldade em matemática? Quantos alunos de 10 a 12 têm dificuldade em português? E aí você vai fazendo uma análise dos dados para você ter o resultado. A aplicação da estatística em sala de aula. Para uma análise estatística coerente, voltada da educação escolar, a composição do banco de dados deve conter não somente informações a respeito dos alunos e do ambiente escolar, mas também dos docentes de diversas disciplinas, como na metodologia didática aplicada em seus processos de ensino, das condições ambientais onde ocorre a atividade docente. A coleta de dados em uma sala de 32 alunos do 8º ano, temos na tabela uma coleta para análise que pode ser realizada sem o dispêndio. Nós já vamos lá nessa tabelinha. Por meio do tipo de coleta, os professores podem extrair informações úteis para identificar possíveis necessidades na intervenção educativa, ainda em seu estágio inicial dos desvios ou barreiras de aprendizagem. Aqui nós já estamos entrando numa questão mais problemática. Por quê? Porque o aluno que tem dificuldade, que ele está com desvio de atenção, então o professor vai poder fazer isso. Olha aqui, a data da coleta, um exemplo lá, chegada na sala de aula, saída para o recreio, retorno do recreio, quantos exercícios, quantas questões. Então, olha aqui, A4, 7h30, saída, 9h45, 10 horas, acertou 60 questões. O que será que está acontecendo com esse aluno? Aqui nós já temos um que tem problema em cumprir horário. Então, ó, A3, 15/5, chegada, 7h33. Voltou do recreio, 8 minutos depois. Mas ele é um aluno ainda que tem um acerto relevante. Ele consegue acompanhar 80%. Então, assim, isso é uma coleta de dados que pode ser analisada a cada dia. Ó, tabela, monitoramento e pontualidade e desempenho. Pode ter outros exemplos também, outros tipos de tabela, colocado por data, e aí você pode colocar a idade, quantos exercícios a criança acertou, qual que é o desenvolvimento. Aí tem aquelas crianças, você pode colocar, que ficam em pé na sala de aula, que não conseguem concentração, aquela criança que tem dificuldade em tal disciplina, e assim por diante. Então você tem uma coleta de dados que é um planejamento para que você pode ver o que você pode fazer. Qual que é a estratégia que você vai arrumar para que a sua aula seja mais dinâmica, talvez, para esse aluno, para esse número X de aluno. Esse aluno ele tem dificuldade em concentração da forma que eu explico, mas se eu mudar um pouquinho a forma que eu explicar, talvez ele vai se concentrar melhor. O aluno está passando por dificuldade em casa. Eu tenho observado que ele tem atitudes, que ele anda mais triste e tal. E aí, através da pesquisa que você fez, vai te alertar para você conseguir alterar seu planejamento. Muitas vezes nós temos um planejamento rotineiro e que não está tendo resultado. E através da estatística, dos dados colhidos, você consegue fazer com que o seu desempenho, o seu desenvolvimento seja melhor. Entendemos o espaço da escola não apenas como um lugar que abriga alunos, livros e professores, mas um ambiente que realiza atividades de aprendizagem. Ele próprio é educativo e contém conteúdos. A escola, portanto, é mais do que uma estrutura física, material. É produção de aprendizagem. É isso que nós devemos entender.
que não é só aluno, professor, carteira, mas que através dos dados coletados, das observações feitas em sala de aula, você pode fazer um questionário e entregar para o aluno responder. O aluno, ele é muito sincero, ele vai colocar ali e através, tantos alunos responderam essa questão assim, o restante respondeu assim. Então, esses são os resultados da estatística, da pesquisa, do resultado do planejamento, podemos dizer assim, da mudança que pode acontecer no aprendizado. A matemática, por meio da estatística aplicada, torna-se uma ferramenta de controle e gestão a favor do professor no desenvolvimento do processo pedagógico. A matemática através da estatística, porque as duas estão interligadas, porque vai fornecer dados e dos dados são números. Então eu consigo alcançar todos os níveis, não é só a educação fundamental. A educação fundamental, o ensino médio, até faculdade. Então, tudo isso ele vai me auxiliar no resultado da educação, dentro da sala de aula. Peraí, mas eu não quero ser só professor. Eu vou trabalhar lá na gestão. Na gestão, a mesma coisa. Se eu tiver um controle dos meus, fizer uma análise dos meus professores. A professora Simone se destaca nessa disciplina. Então, vamos usar mais a professora Simone nessa disciplina, nessa atividade. A professora Maria, ela se destaca mais na disciplina de português. Então, vamos usar a técnica da Maria para que eu possa me destacar também, para que eu possa me ajudar a desenvolver o português. Então, na gestão escolar também, a estatística faz parte. Ela ajuda que a escola começa a ter diferentes visões. Então, para isso que é importante a estatística. Que saco a estatística! Mas depois que vocês vão ver que ela vai te dar questionamento, vai te ajudar a desenvolver as habilidades suas, facilitar. Eu tenho dados lá. No início do ano, tantos alunos entraram que não sabiam ler, mas eu não anotei. No final do ano, tantos alunos aprenderam a ler. Então, se eu começar já um planejamento, no início do ano eu fazer uma estatística de João, Maria, José, ele tinha 6 anos, o João tinha 7, o Pedro com 6 aprendeu a ler, o João com 7 teve dificuldades, mas lá para o mês de julho o João conseguiu desenvolver e o João está tendo dificuldade em matemática, Pedro No final você vai montar, você vai ver o seu resultado. O que você conseguiu agregar naquele ano letivo? Como que foi desenvolvido o seu trabalho? A partir da amostra de bancos de dados, determinamos as variáveis desempenho e pontualidade. Vamos ver na tabela aqui. Olha aqui. Amostra em forma de ordem crescente. A1, A4, A4, 60, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 91. A4. O que é isso aqui? Grupos, alunos que pertenceram ao grupo A4. Pode ser por idade, pode ser por, digamos, por sexo também, feminino, masculino. Então, aqui, A4. Os acertos foram aqui de ordem crescente, do menor para o maior. Alunos, chegada inicial, que chegaram às 7h30. Olha aqui, também por ordem decrescente. Um aluno do A4. A1 chegou 7h30. A1 chegou 7h30.
Então, a gente vai elaborando e vai colocando os dados. Você pode colocar da ordem decrescente ou crescente para ficar melhor para você depois apurar. Quantos alunos eu tenho que chegaram do grupo A2? Chegaram 730. 1, 2. De quantos alunos pesquisados? 30, 35. Quantos alunos chegaram 730 a 1? 1, 2. Quantos alunos do A4? 2 também. Do que chegaram atrasados? Aqui nós temos quantos chegaram atrasados depois do horário? 1, 2 também. Então, nós temos separados por grupos, né? E aí nós temos os resultados. Quantos alunos do grupo A4 tiraram o acerto, né? 60% acertou do grupo A4. Um aluno acertou 70%. Aqui nós poderíamos ter 2, 3 alunos que teriam acertado 70%. Então, você vai ter as variáveis conforme a sua pesquisa, conforme a sua... Você cria. Você criando, você vai ter um resultado. E tendo o resultado, você consegue definir onde pode melhorar. Em seguida, convertemos em gráfico. Olha aqui, análise em gráficos. O aluno A1 é pontual e possui nota muito boa. O aluno A2 é pontual e possui nota excelente. O aluno A3 não é pontual e possui nota boa. O aluno A4 é pontual e não possui nota boa. Então, aqui, ó, A4, 65. O A3, qual que foi a média dele? Na linha 80 aqui, ó, certo? Então, não quer dizer que o aluno não sendo pontual, ele não tem nota boa. Ele só não é pontual. A1, a média é 8,5. A2, a média é 9 alguma coisa, não chega nem 9,5 aqui, ó. Então, quer dizer o quê? O desempenho através de um gráfico. Eu posso fazer o gráfico também. E posso fazer a tabela. E vocês vão ver qual é melhor para vocês. Isso se chama histograma de desempenho. Agora, vamos lá. Histograma de chegada em sala de aula. Tem que ter 2 gráficos. Olha aqui a linha de quem chegou. 7h30, na linha lá, 7h30. Quem chegou depois, olha aqui. Então, eu qualifico, enumero, e aí eu consigo fazer. Por que o A4 não tá aqui? Porque senão ia ficar um trem jogado aqui. O A4 teria o A3 subiria, depois eu teria que descer de novo para o A4. Então, como o A4 faz parte do 7h30, então eu coloco A1, A2, A4. E o A3 que subiu aqui, então eu tenho esse número aqui. Entenderam? Então, isto é o histograma da chegada em sala, que é representado por gráfico, não por tabela. Contudo, os fatores que estão relacionados ao baixo desempenho do aluno A4 ainda não podem ser visualizados com clareza. Todavia, é perceptível que o aluno passa por dificuldades não conhecidas pelo docente. Já o desvio da pontualidade do aluno A3 pode ser desprezado em vista do seu desempenho. Então, eu começo a analisar, nossa, ele chega atrasado, mas ele tira boa nota. O aluno chega no horário e tira nota ruim. O aluno não chega no horário e tira nota ruim. Então, eu consigo descobrir a problemática através destes resultados. Vamos lá. Então, a estatística, ela pode abranger vários processos de gestão escolar. Ajuda a auxiliar na identificação de diversos fatores que influenciam na formação dos alunos e na fase de aprendizagens, nas séries finais do ensino fundamental. Considere os fatores internos e externos. O aluno está na fase de concluir o ensino fundamental 1. Ele vai para o ensino fundamental 2.
e você não vai ser o professor do ensino fundamental 2. E aí um professor do ensino fundamental 2 vai vir e perguntar para você: Simone, qual que é o nível de econômico ou nível social, o nível intelectual desse quarto ano, desse quinto ano que está passando para o sexto ano? E aí a Simone vai responder: não sei. Aí o outro professor vai insistir, vai falar: mas eu gostaria desses dados. Aí, se você for um professor que fez uma estatística no início do ano e tem um resultado no final do ano, você vai conseguir falar: olha, Júlia, João, Pedro, Tiago conseguem acompanhar, o desenvolvimento deles foi ótimo. No início do ano eles entraram assim, agora eles estão assim. Os meninos estão mais dedicados, os meninos são mais bagunceiros, as meninas tal. Falar, mas se você tem um histórico ali, algo planejado, se torna mais fácil até para o desenvolvimento da própria escola, da própria gestão. Eu creio que as escolas devam ter os gestores, os coordenadores, eles devem ter esses tipos de dados, né? Então, assim, para você, para o seu desenvolvimento como pedagogo, é interessante você começar a ter essas análises, a ter buscar a estatística no seu dia a dia. O comportamento dos alunos mensura o desenvolvimento do exercício no dia a dia. Então, o professor ele consegue verificar, monitorar o comportamento do aluno dia após dia. O professor ele conhece o aluno. Eu já dei aula 10 anos na educação infantil, no ensino fundamental. Então, a gente conhece o aluno. A gente sabe qual que é o resultado da atividade dele, como ele é. Mas, na época, nunca fiz essa estatística, mas é muito interessante que pudéssemos estar fazendo. Você, como educador, você ter um controle, uma ficha do aluno. E no final do ano você vê, para você poder avaliar o seu resultado. Logo, monitorar o comportamento dos alunos nas mais diversas situações da rotina escolar de forma matematizada, estatística aplicada, mensurando desempenhos em exercícios do dia a dia, onde auxilia o professor e demais profissionais da educação na tomada de decisão, dando maior efetividade e assertividade para a implementação nas medidas educativas, capazes de resolver os desvios da aprendizagem ainda em uma fase inicial. Então, quando o professor consegue captar a dificuldade do aluno logo no início do processo, ele vai conseguir fazer com que o aluno traga bons resultados. Ele vai ajudar o aluno a resolver esse pequeno, digamos assim, essa dificuldade que ele tem, esse desvio da aprendizagem. Então, assim, se o professor ele tiver um controle sobre isso, então ele vai conseguir monitorar esses alunos. E monitorando através da rotina escolar e, de repente, de uma ficha de cada aluno, uma ficha estatística de cada aluno, e que os resultados vão ser alcançados. Aqui tem as referências bibliográficas que foram retiradas, os conteúdos da estatística. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem dificuldade, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas e que a estatística possa fazer parte do dia a dia de vocês, sanando as dificuldades, muitas vezes, os bloqueios, muitas vezes, no desenvolvimento de um aluno, de uma própria gestão. Minha gestão não está dando certo em tal ponto, então eu vou fazer uma pesquisa para ver, não para me autocriticar,
para as pessoas me criticarem, mas eu vou fazer uma pesquisa coerente para que tenha um resultado. Eu não vou fazer uma pesquisa, minha gestão está falhando, eu estou falhando em tal lugar. Não, não é isso que eu estou falando. É fazer uma análise com dados concretos, com dados que vão te dar resultados. E aí você vai conseguir gestar melhor, fazer uma pesquisa com dados dentro da sala de aula, da escola de um modo geral. Eu quero saber quantos alunos, com os outros professores também, eu não preciso fazer só dos alunos, com outros professores, qual é a dificuldade que os professores estão tendo. Então você consegue sanar e desenvolver um processo melhor dentro da educação. Eu agradeço a oportunidade e creio que nos veremos em mais módulos. Obrigada.